Quero ministrar ao seu coração. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus 14. Quando começam a cantar essa música aqui, é covardia comigo, né? Que dá vontade de parar mais, com vontade de cantar só ela, né? Coisa boa demais, né? Amém? Eu quero fazer a leitura dos dois textos que falam sobre a multiplicação de pães e peixes, 14 e 15, ou seja, capítulo 14 e capítulo 15, e fazer uma ponte ainda com Mateus 16. Nós vamos falar sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então acredito que tem uma grande lição para a gente hoje, dentro desses textos, de trabalharmos a ideia de quem somos como cristãos, de quem nós somos como cristãos, o que nós precisamos responder como cristãos. Então esse é o tema da mensagem, quem somos como cristãos. Porque há uma palavra que é esvaziada do seu sentido, há uma palavra que é esvaziada do seu sentido mais profundo, o ser cristão hoje. E o ser cristão hoje é quase ser de alguma denominação. O ser cristão hoje não representa muita coisa, não representa... Eu lembro que ainda não da igreja, ainda não convertido, mas eu lembro ainda de senhores, e eu era um dos maiores escarnecedores de crentes, era eu. E eu lembro ainda daqueles senhores que andavam com aquelas bibliazinhas antigas debaixo do braço, já com elas cheias de orelhinha, amarelinha já, né, toda rabiscada. Mas aqueles camaradas que passavam lá atrás, lá no princípio, né, quando eu era bem novo, alguma coisa assim marcante, porque a palavra deles valia. Não é verdade? Alguém conheceu gente assim? De que a palavra valia? A palavra dessas pessoas às vezes valia mais do que a assinatura. E você não via muitas vezes o nome do Senhor arrastado, esfregado no chão. E a mensagem que era pregada por esses homens, por essas pessoas, não era uma mensagem que trazia talvez satisfação e prazer nesse mundo, mas era uma mensagem que apontava para o futuro, para a eternidade, não é verdade? Por isso que eles não eram aceitos. Por isso que eles não eram aceitos. Por isso que eles eram os bíblias, eles eram quadrados, eles eram um montão de coisa, né? Eles eram um montão de coisa. E hoje a gente para pensar naquele tempo, no tempo de hoje, você percebe que eles estavam errados. E o tempo de hoje está muito... Eles estavam certos, e o tempo de hoje está muito esquisito, muito errado. Então, quem nós somos? O que é ser o cristão? O que nós temos que responder? A gente vai enxergar dentro desse texto a visão do Senhor no tocante à sua vontade, ao seu reino, e a visão dos homens no tocante à vontade de Deus e ao reino. Como que as coisas acontecem através do Senhor e como deixam de acontecer através dos homens. E como Deus quer mudar tudo isso. O bom é que nós estamos no tempo exatamente de Deus trabalhar essa transformação dentro da gente. Amém? Porque continuamos sendo a igreja de Cristo. Continuamos sendo a responsável, a igreja, né? A responsável por apresentar a obra salvífica do Pai. Continuamos sendo responsáveis por apresentar Cristo, morto, ressurreto, que transforma vidas, que transforma conceitos, valores. O que o Alessandro pregou alguns domingos atrás, a metanoia, a transformação da mente, a transformação do comportamento, a transformação, né, a mudança de atitude, a mudança completa, né? Então hoje eu quero ler esse texto junto com você de Mateus capítulo 14 e vamos ao versículo 13, um texto que nós conhecemos. Que diz assim: Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto.
As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. E respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. E eles lhe disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim. E disse ele. Então ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Pai, nós clamamos a Ti para que Tu nos abençoe, para que essa mensagem seja mais do que um estudo de homem, para que seja mais do que uma escrita de homem, mas seja, Deus, algo que venha do Senhor, pois o que nós precisamos é o que vem do Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós e fala conosco mais uma vez. Tem misericórdia de nós e enche o nosso coração, e enche as nossas vidas de um conhecimento tal que coloque a nossa razão em crise, que coloque a nossa humanidade em crise, que coloque a nossa concepção e nosso entendimento de mundo em crise, comparado ao que Tu enxergas, ao que Tu entendes de mundo, de reino. Então, em nome de Jesus, nos transforme através da Tua palavra naquilo que Tu queres, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. É mais fácil ministrar em cima desses textos quando a igreja toda já conhece bem, porque você fica mais solto dentro do contexto, e a gente então já entende, já conhece o pano de fundo. E Jesus então tinha se retirado sozinho, e geralmente quando Jesus se retira a um local sozinho, ao deserto, é para orar, né? Ele vai orar. Tá só começando a querer dar uma microfoniazinha aqui. Ele se retira para orar. Só que acontece, as multidões sabem que Jesus está indo para lá. As multidões sabem que Jesus estava indo para aquele local. E quando ele chega lá, as multidões estão lá, prontas, preparadas para receber alguma coisa, para ouvir alguma coisa. E o interessante é que essa multidão vai atrás de Jesus com seus doentes, com seus enfermos, coxo, surdo. Eles vão na esperança, na expectativa de receber alguma coisa de Jesus, né? Eles vão na expectativa de poder receber alguma coisa de Jesus. É uma palavra diferenciada, é algo diferente, é algo, como nós falamos na abertura, no início daqui da reunião, como João Batista, que estava no meio do deserto, que pregava no meio do deserto, que vivia lá no deserto. As pessoas conseguiam sair da cidade, sair das suas casas e ir em direção a João Batista no deserto. Não iam mais na sinagoga, não iam mais no local onde estava sendo pregada a mensagem, mas agora iam lá no homem no deserto. E isso nos dá a entender que sempre a multidão vai no lugar onde o bom alimento está sendo ministrado. Que sempre a verdadeira palavra ela vai alcançar corações, ela vai tirar vidas do seu cotidiano, de estar preso dentro da sua rotina do dia a dia, como essa multidão que sai da cidade e vai ao deserto para ouvir a mensagem. A gente vê mais ou menos, mais uma vez aqui, agora com o Senhor Jesus, uma multidão que se retira e que vai ao deserto mais uma vez para ouvir Jesus, para ver Jesus, para ver o que Ele pode fazer. E algumas coisas muito lindas. A primeira é no versículo 14, quando ele diz: quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão e teve compaixão deles e curou os seus doentes. Jesus viu tão grande multidão
e teve compaixão. Nós já falamos que compaixão não é ter pena. Nós já falamos que compaixão aqui não é o sentimento de pena. Compaixão é o sentimento de estar junto, de andar lado a lado, de sentir o que o outro sente. De poder fazer alguma coisa porque o que aconteceu ou o que acontece com aquele que está do seu lado não passa despercebido ou não passa sem que provoque em você alguma coisa, sem que provoque em mim alguma coisa. Então, a gente olha essa passagem e Jesus vai fazer isso, com paixão ele vai fazer alguma coisa. No versículo 15, ele diz: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados comprar. Manda embora a multidão. Nós estamos falando sobre os discípulos, estamos falando sobre Jesus. Jesus olha para a multidão, ele não se importa mais com o tempo, ele não se importa mais com a condição, ele não se importa mais com nada, mas agora ele olha a oportunidade que há daquelas pessoas que estão ali ouvirem a mensagem através dele. Os discípulos olham para a mesma multidão, chama Jesus no canto e está dizendo: este lugar é deserto e já vai tarde a hora, manda essa multidão embora. 2 sentimentos: primeiro, que essa multidão vai embora; segundo, que eu não estou apegado a essa multidão. Nós não estamos apegados a essa multidão. Irmão, se alguém chega na sua casa que você não conhece, que te pede alguma coisa que você não tem o suficiente para dar, o comum da gente fazer é: olha, nós não temos. Quando a compaixão de Cristo vem, nós compartilhamos aquilo que nós achamos que temos pouco. Quando os discípulos olham para aquela situação, diz: olha, Senhor, manda embora. Quando alguém chega na sua casa e que faz parte de você, que é da sua família, que é algo que você se importa, que você se interessa e que está passando por alguma dificuldade, a sua resposta não é a mesma do que seria para o desconhecido. A resposta para o desconhecido é: se eu tivesse, eu lhe daria. E isso brota no coração de verdade. A resposta para aquele que está próximo, que é importante para a gente vai se virar para poder ajudar. Quantos podem dizer amém por isso? É isso ou não é isso, gente? A gente vai se virar para... Por quê? Porque nós não conhecemos aquele. Porque nós não nos envolvemos sentimentalmente, nós não tivemos relacionamento com essa pessoa. O que chama a atenção de Jesus é exatamente isso. Jesus não tem, nesse momento, casa, não tem, né? As andorinhas têm seus ninhos, os lobos têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem sequer onde reclinar a cabeça. Mas ele olha para a multidão e ele diz: ainda assim eu quero estar perto de vocês, eu tenho algo para dar a vocês. Eu tenho algo para compartilhar com vocês. Os discípulos olham para essa situação da seguinte forma: que bom, que bacana, que legal que vocês estão aqui, que estão ouvindo o mestre, que estão aqui, essa multidão ouvindo e recebendo a mensagem. Já foram curados enfermos, já foram curados os coxos, os cegos, os paralíticos, já foi todo mundo curado. Agora é a hora de vocês ir embora. Gente, vamos lá, cada um para a sua casa. Nós não temos condições de cuidar de vocês. Detalhe, eles ainda chamam Jesus num canto. Jesus, pode chegar aqui, por favor? Mestre, eu sei que tu é o mestre, mas deixa eu dar só um conselho. Esse lugar é deserto, como se Jesus não soubesse. Como se quem não tivesse escolhido lugar era o próprio Jesus, né? Esse lugar é deserto, tem uma grande multidão. A gente não tem como alimentar esse povo. Manda esse povo embora, porque vai dar ruim, mestre. Quando esse povo começar a ficar com fome, eu não quero nem ver o que o senhor vai fazer. Uma forma da gente justificar o que a gente não quer se envolver.
A resposta de Jesus é fantástica. Versículo 16, Jesus fala assim, a primeira parte eu quero só. Respondeu Jesus, o que ele fala? Eles não precisam ir. Eles não precisam ir. Eles não precisam ir, quer dizer, eu quero que eles estejam aqui. Eu quero estar com eles. Eu quero envolvimento com eles. Celulares estão desligados? Só se for com Bíblia, tá bom? Só se for com Bíblia. Eles não podem ir embora. Eu preciso deles aqui. Eu quero eles aqui perto de mim. Os discípulos estão de alguma forma tentando enxotar. Eu coloquei aqui, discípulos querendo se desfazer da multidão, se desfazer do problema. A igreja de Cristo, quando fiel, ela cresce em poder, amém? Ela cresce em graça, amém? Mas ela cresce em problema. Ela cresce em poder, ela cresce em graça e ela cresce em problemas. A igreja foi chamada exatamente para viver no meio dos problemas. Quando Jesus aparece no meio dos homens, ele diz o seguinte: eu não vim para os sãos. Eu não vim para aqueles que pensam que estão bons. Eu não vim para aqueles que estão mascarados. Porque na verdade, irmão, não existe ser humano bom na face da terra. Amém? Quando ele declara, olha, eu não vim para os sãos, para aqueles que estão bons, não é simplesmente os que não precisam. Todos carecem da glória de Deus. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu não vim para aqueles que estão mascarados. Eu vim para aqueles que estão lá, que reconhecem quem são, que estão no meio do problema, que são um problema, que não tem mais o que fazer, que chegou a mim como multidão e eu quero transformar em discípulo. Eu quero transformar em alguém que ouviu a mensagem, que se interessou, que se aproximou de mim e que tem relacionamento íntimo e direto comigo. Se a igreja, se os discípulos não entendem isso, presta atenção, se os discípulos não entendem isso, não colocam em prática isso, esses discípulos não vão ser capazes de mais à frente, quando Jesus for levado novamente ao céu, dar continuidade àqueles que ficaram. Porque o princípio da obra de Deus é o amor. O princípio da obra de Deus é o entender que amor é esse que Jesus sentiu e que eu posso sentir também. Então eles olham e dizem: Senhor, nós não temos como alimentar. Eles chamam Jesus e tentam dar conselhos a Jesus. Presta atenção, eles chamam Jesus e tentam dar conselhos a Jesus. São discípulos. São discípulos falando com Jesus sobre reino, ensinando a Jesus sobre reino. Há homens que querem saber mais do que o Senhor. Há homens que querem ser mais do que o Senhor. Há homens que estão fazendo mais do que o Senhor. Que querem fazer mais do que o Senhor. Há famílias hoje se quebrando dentro das próprias igrejas, porque essas famílias, marido, mulher, filhos, ainda não resolveram se quebrantar diante do Senhor. Que são donos do seu nariz, que são donos da sua decisão, que o poder de decisão ainda rege nas suas mãos. Estão em contato com Jesus, falam com Jesus, andam com Jesus, mas não conseguem obedecer Jesus nem confiar nele. Estão na igreja, estão louvando, estão cantando, estão lendo a palavra, estão entrando nos propósitos de oração, estão fazendo tudo que uma igreja comum está fazendo, mas na hora de chamar o Senhor, para Deus, dirige a minha vida, Senhor, faça a tua vontade sobre mim, nós estamos chamando o Senhor, dizendo: Senhor, eu fiz isso, abençoe. Estamos querendo que o Senhor santifique o que nós já fizemos. Amém? Estão tentando de alguma forma justificar a sua independência de Deus. Jesus olha para essa situação e diz: eles não precisam ir. Eu não quero me desfazer deles.
E a segunda resposta que ele dá pesa sobre os nossos ombros. Deu para entender entre aspas? Pesa sobre os ombros da igreja que querem resolver por vontade própria. Qual que é a segunda resposta que ele dá para essa igreja, para esses discípulos? Eles não precisam ir. Qual a segunda parte? Deem-lhes vocês mesmos algo para comer. A igreja que está caminhando, o homem e a mulher que está caminhando na sua pequenez, na sua vontade própria, na sua decisão própria de andar a sua vida, essas palavras pesam sobre os ombros dessa igreja. Porque a resposta que eles dão ao Senhor olha, nós não temos como. Na segunda multiplicação eles vão fazer isso. Como é que vai ser isso? Deem-lhes vocês mesmo de comer. Ele responde, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Jesus está falando de uma coisa, eles estão respondendo outra. Jesus desce daquele local e olha a multidão de uma forma, esses discípulos estão vendo de outra. Jesus enxerga a boa oportunidade de ter a compaixão e eles enxergam a oportunidade de perder o descanso. O inconveniente de ter perdido o seu descanso, o momento de descanso. Jesus está olhando a oportunidade de curar os enfermos e ministrar a sua palavra. Os discípulos estão dizendo, estou cansado. Eu imagino que a hora que eles estão dizendo, Senhor, esse lugar é deserto, já faz tarde, manda esse povo embora. Eu imagino que já seja o limite deles, eu não aguento mais. Não posso enxergar que haja uma preocupação profunda no íntimo deles de que essas pessoas voltem para casa simplesmente para poder alimentar-se. Eles não precisam ir. Deem vocês mesmos de comer. Essa pergunta, essa resposta de Jesus, nós falamos semana passada sobre o coxo, né? O coxo do templo chamado Formosa. Essa resposta de Jesus, deem vocês mesmos de comer, eles conseguem compreender isso já em Atos Apóstolos, quando estão cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Eles já conseguem entender isso. Eles entram naquele local de oração todos os dias, às 3h, no horário da oração. Passam por aquele local e vem um camarada coxo, sentado naquele lugar, pedindo esmola. O Espírito Santo vem sobre as suas vidas, arrebata o coração, transforma o coração deles, transforma todo o entendimento de vida daqueles homens. E agora eles vão fazer com aquele homem a resposta que Jesus deu aqui a eles. Senhor, não tem como dar alimento para esse povo todo, esse lugar é deserto, manda eles embora porque vai dar ruim, Senhor. Eles não precisam ir, vocês estão capacitados a satisfazer ou a suprir as carências e as pendências deles. Naquele momento da multiplicação dos peixes e pães, eles não entendem. Como que nós podemos matar a fome desse povo se nós temos 5 pães e 2 peixes? Em Atos Apóstolos agora, ele não faz mais isso. Em Atos Apóstolos, ele olha aquele coxo e eles dizem, Pedro e João, olhe para nós. Olhe para nós. E quando aquele coxo olha para ele, eles vão responder a mesma coisa que estava acontecendo no deserto. Eles não tinham sequer alguma coisa para poder alimentar esse povo. Eles não tinham capacidade, condições alguma de alimentar esse povo, de dar a esse povo alguma coisa. Em Atos Apóstolos, eles entendem isso, não depende de nós. Não somos nós, mas é o que reside em nós. Então ele olha para esse homem e diz, olha, nós não temos ouro, nós não temos prata. Talvez olhando aquele tempo atrás, eles poderiam dizer, olha, nós não temos o pão e não temos o peixe. Porque essa multidão estava à procura de quê? De milagre, de cura, e já estava com fome. Então eles precisavam de quê? Pães e peixes. Esse homem sentado à beira do local estava pedindo o quê? Ouro ou prata, ou seja, valores. Então eles dizem, nós não temos ouro e nós não temos prata.
Mas hoje nós entendemos que o que nós temos, nós podemos te dar. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Por quê? Porque Jesus disse para você, Bruninha, dá você mesmo de comer a esse povo. Por quê, Adriano? Porque Jesus olhou para você e para mim e disse, deem vocês mesmos a este povo o que comer. Apresente a esse povo o que comer. Mas, Senhor, eu não sou capacitado, mas não é de você e não é de mim. É o que está em nós, é quem está em nós. É como nós vivemos, é como nós apresentamos a forma de ser cristão. Ou seja, nós não recebemos, nós damos, nós não queremos, nós queremos dar, ofertar, entregar. Nós não entramos na igreja para receber, nós não entramos na igreja com os nossos pedidos, sabe, colocados, embotados dentro da gente, e a gente poder declarar agora uma seleção de pedidos. Senhor, eu quero minha mãe, eu quero meu pai, eu quero meu casamento, eu quero isso, Senhor, faz isso por mim, e a gente vai embora todo feliz, achando que o culto nos deixou mais leve, como se fosse uma sessão de descarrego. E o culto não é isso. O culto não foi feito ao homem, o culto foi feito a quem? A Deus. Nós precisamos apresentar a Deus. Amém? Quando a gente cai no capítulo 15, vamos ao capítulo 15. Quando a gente vai para o capítulo 15, a gente chega no versículo 29. E alguma coisa muito semelhante a essa vai tornar a acontecer. Muito semelhante a essa. E vai dizer assim no versículo 29. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu ao monte e se assentou. Uma grande multidão, o quê? Dirigiu-se a ele. Levando o quê? Levando-lhes os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés. E Jesus fez o quê? Jesus os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curando, os aleijados andando e os cegos vendo. E louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenham compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Ah, meu Deus do céu! Eles fizeram isso, gente. Está pensando que é só a gente? Onde podemos encontrar para alimentar tanta gente? Jesus pergunta a mesma coisa. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. E ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar e juntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magdá. Logo depois, irmãos, isso não tem muito tempo depois, não. Esse negócio não acontece tipo assim, 20 anos depois. Não aconteceu assim não, entendeu? Porque 20 anos pode ser, esqueceram. Não foi logo depois. Jesus, ele vai para Galileia, ele senta no mar da Galileia, sobe no monte, senta, tranquilão, conversando com o pai. De repente vem aquela multidão, braços dados, tipo, vem, vamos embora, que esperar, não é? Né? E vai aquele povo todo. Imagina, gente, a galera da frente é só os estrupiados, manco, coxo, cego, mudo. Só os estrupiados. Bota essa galera toda sentada aos pés de Jesus.
E eu fico assim, eu vou viajar contigo agora, tá? Eu fico imaginando Jesus vendo a multidão chegar e os discípulos também. Jesus falou assim, venham filhos. E os discípulos assim, caramba, de novo? Não é? Jesus é amando. Jesus já amando. E os discípulos já viram essa história. Jesus senta ali, aquele povo já senta aos seus pés, já começa a curar todo mundo, já começa a fazer uma transformação na vida das pessoas. E olha que interessante, quando você olha no capítulo 14, você não enxerga uma ação que aconteceu aqui. Você não enxerga uma ação que aconteceu aqui. Ela não relata isso nos outros evangelhos também, né? Mas aqui a multidão vem, Jesus cura, e olha o que diz o versículo 31. O povo ficou o quê? Admirado quando o quê? Quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo. E louvaram a quem? Ao Deus de Israel. A multidão. A multidão. Não eram os discípulos, era a multidão. A ação que Jesus faz no meio desse povo, que ainda não tem compromisso com o Senhor, ela é marcante a ponto de um verdadeiro louvor sair de Deus no meio da multidão. Isso não quer dizer que essa multidão foi embora convertida. A gente não tem como dimensionar isso. Alguns podem ter sido impactados, né, aquela coisa toda. Mas o que é interessante notar é que o povo, essa multidão, ao enxergar o que Jesus fez, o cego enxergando, o coxo andando, o mudo falando, as manifestações do Senhor acontecendo, essa multidão louva ao Senhor. Jesus tem compaixão. Eu fico pensando também em outro caso, que o tempo vai passando, ninguém mais chamou Jesus no canto para dar o conselho de mandar a multidão embora. No texto de 14, capítulo 14, não diz quantos dias, mas aqui já se passaram 3 dias. 3 dias que essa multidão está grudada em Jesus, ouvindo mensagem de Jesus, Senhor falando, 3 dias, sem comer, 3 dias. Nenhum discípulo chegou perto dele e falou, Senhor, já são 3º dia, manda embora, chega. Eles não fazem isso. Mas Jesus chama eles perto. Olha que coisa interessante. Versículo 32, Jesus chamou os seus discípulos e disse, toda vez que Jesus quer ensinar alguma coisa à sua igreja, ele vai chamar particularmente. Ele vai ensinar essa igreja. Toda vez que o pai quer trabalhar de alguma forma, ele trabalha no seu filho pessoalmente. A palavra dele é ministrada pessoalmente. O que Deus quer falar contigo, ele ministra no seu coração. Não vai ser nunca necessário você sair daqui para procurar revelação em qualquer outro lugar ou qualquer outra coisa, se você é um crente de palavra, da palavra. Se você é um cristão de verdade e da verdade. Se nós somos homens e mulheres que estamos voltados para essa revelação, Deus fala com você. Se nós somos homens e mulheres que não estamos fazendo simplesmente um teatro, que nós estamos simplesmente brincando, se isso faz sentido para você lá fora, como eu já falei, é muito fácil nós sermos aqui dentro. Mas o verdadeiro evangelho vai fazer sentido lá fora. Nos relacionamentos, no interpessoal, você com outra pessoa de outra crença, de outra religião, você, sabe, está vivendo isso nas investidas que tem sobre a sua vida, nas oportunidades que você tem, que não são muito certas. Essa mensagem de Cristo, ela faz valer isso, nesse momento, nessa hora, lá fora. E quando nós somos assim, o Senhor nos chama. Ele fala conosco, Ele ministra o nosso coração. Ele chama esses discípulos no cantinho e fala, olha, eu tenho compaixão dessa multidão. Eu estou junto com eles, meu coração está unido a deles. Eu sinto que eles sentem. E ele diz, eles já estão comigo há 3 dias.
Agora nós não podemos mais mandá-los embora. Eu já fico imaginando, irmãos, por que não pode se mandar embora? Porque podem desfalecer no caminho. Então eu fico pensando o seguinte, a distância não é uma distância curta, é uma distância o quê? Longa. Não deveria ser uma viagenzinha de 5 minutos, andando, não era daqui do outro lado de Mesquita, não era daqui em Nova Iguaçu, mas eu fico imaginando que 3 dias deve ser uma boa caminhada para esse povo voltar, para esse povo ir embora. Olha onde esse povo vai buscar a verdade. E aí, não quero mandá-los embora, porque podem desfalecer pelo caminho. Versículo 33, os discípulos responderam o quê? Onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Eita! Se sou eu ia falar assim, você está brincando comigo. Você não, você está brincando, você é um brincalhão, um fanfarrão mesmo. Porque assim, você não lembra o que aconteceu? E a gente ri disso, mas a gente faz isso quase todo dia. De tempo em tempo a gente está fazendo isso. Quantos acreditam que Jesus existe nesse lugar? Levanta a mão. Você pode dizer amém por isso? Amém. Quantos creem que o Espírito Santo está sobre a sua vida todos os dias? Amém? Quantos creem que Ele cuida de você em todas as áreas? Não é isso? E a pergunta que eu faço para você e para mim também é, às vezes a gente não pergunta a Ele, Senhor, como é que vai ser isso? A gente pergunta ou não pergunta isso ao Senhor? Estou numa dificuldade agora familiar, eu tô dessa forma, como é que vai ser isso, como é que vai sair? Jesus está falando assim, ei, já esqueceu de tudo que eu fiz pela sua vida? Nós esquecemos as coisas e voltamos a Jesus muitas vezes da mesma forma que da outra vez, com a nossa fé desgastada, com a nossa fé lá embaixo, perdida. Jesus repete a mesma coisa. Eles estão falando a mesma coisa com o Senhor. Como que nós poderíamos alimentar toda essa multidão? Não é simplesmente, sabe, é alguma coisa que aconteceu. Eles estão falando de novo, igual a gente. Que somos livres, libertos, transformados pelo Senhor. Muitos aqui vão poder olhar para trás e ver de onde o Senhor Jesus já tirou. Amém? Do que Ele já fez, de como Ele cuidou de você, de como Ele cuidou da sua casa, de como Ele cuidou da família, de como Ele cuidou de todas as outras coisas. E nos dias atuais nós estamos perguntando como que isso pode acontecer, como que essa situação pode ser transformada. Eu não enxergo o meio pelo qual, porque ainda estamos procurando saídas e soluções do nosso bolso, da nossa forma de agir, da nossa racionalidade. Quando a solução de Deus não vem simplesmente do racional, vai vir do sobrenatural, daquilo que os homens não conseguem explicar, daquilo que nós não conseguimos decifrar. Jesus chama de novo seus discípulos à parte. Irmãos, esses discípulos foram os responsáveis para passar o cesto de pão entre os homens. Ele abençoa os pães, Ele abençoa os peixes, coloca naquele cesto e Ele diz, pode passar agora para servir a todos. Imagine, Ele vê 5 pães e 2 peixes, dividido nas cestinhas, talvez partido, e dentro de uma forma muito racional, os discípulos falam assim, só vai dar para essa primeira fileira. Ainda tem que ficar de olho para alguém não pegar 2 pedaços. E de repente passa a primeira fileira, passa o segundo grupo, passa o terceiro, e daqui a pouco eles sabem, não vai acabar. Não acabou até agora, vai acabar? Não vai acabar. Se não terminou até agora, não vai terminar mais. Por quê? Porque eles viram que já havia ultrapassado a forma ou o jeito deles pensarem, daquilo que eles acreditavam. Os olhos deles já haviam sido enganados.
Os olhos deles já haviam sido convencidos por aquilo que seria sobrenatural. Eles são os participantes daquilo que Deus fez. A igreja é participante daquilo que Deus faz, primeiro na sua própria vida, segundo através da igreja no outro. Quantos aqui, irmãos, tiveram vida transformada? Quantos aqui já saíram de situações que você falou assim, não vai dar, já era? Quantos aqui já passaram por situações de angústia mortal? De você falar assim, como eu queria que esse mês deixasse de existir. Quantos já passaram por anos dizendo, poxa, como que 2000 e tal, ou 1900 e tal, poderia deixar de existir no mapa? E aí você olha para trás e você diz, nossa, acabou, Deus me ajudou a passar. Alguém já fez assim? Fumava maconha, cheirava cocaína, você já sabe disso. Minha família, minha mãe já achava que eu não tinha mais jeito. Amigos, né, morreram por causa dessa vida que a gente levava. E há dias que eu me pego dizendo, ai Deus, está tudo perdido, não vai dar mais. Quantas vezes você já saiu da sua casa para vir para a igreja igual maracujá de gaveta? Já viu maracujá de gaveta? Aquele que foi esquecido na gaveta? Como é que ele fica? Amarelinho, bonito, lisinho? É nada. Ele é tudo o quê? Murchinho, 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 né? Ninguém quer mais aquele maracujá. Mas Jesus abre e diz assim, olha, aqui tem uma polpa boa. E aí quando a gente chega na casa do Senhor, a gente começa a lembrar, ei Andressa, olha o que eu já fiz por você. Deus nos leva novamente, Cláudio, a pensar, olha como é que eu já trabalhei contigo, Anderson, olha como é que eu já fiz contigo, Keila, olha como é que eu já fiz contigo, Lorena, olha como é que ele já fez, Kleber. E a nossa fé começa novamente o quê? A lembrar de como nós carregávamos os cestos, de como Deus nos usou um dia, de como Deus fez através da minha vida e na minha vida. E eu coloquei os meus olhos em qualquer outra coisa que não fosse no meu Senhor. Eu não percebi que Ele levantou para o alto e abençoou. Eu não percebi que Ele que estava abençoando, que era Ele que estava fazendo. E por isso eu fiquei preso nesse mundo racional, nesse mundo pequeno, nesse mundo que nos escraviza a fé. Ah, gente, Jesus continua dizendo até hoje, Israel, Ele não precisa ir, não dá mais, eu estou cansado, Alexandre, eu estou cansado de vida cristã, estou cansado de ir para a igreja, estou cansado de servir a Deus, eu vou, não dá mais, você não precisa ir, Alexandre, não precisa ir. Por quê? Porque a vontade dEle é relacionamento. Jesus não tinha obrigação de multiplicar pães e peixes. Jesus não tinha o compromisso de alimentar, de botar pão e peixe na barriga de ninguém. Mas Jesus não queria que eles fossem embora, porque queria continuar ministrando sobre as suas vidas. E o pão e peixe então era necessário. Irmãos, presta atenção numa coisa. Sabe qual é a vontade de Deus para mim e para você? Que não estejamos hoje correndo atrás de pão e peixe, mas que estejamos interessados em sentar aos seus pés e ouvir a sua voz. Que estejamos sentados aos seus pés e ouvir a sua palavra para sermos transformados. Onde dias se passam e a necessidade física vem, mas não somos nós que vamos berrar pela necessidade física, mas Ele vai dizer, vamos gerar provisões para esse filho, para que ele não pereça. A preocupação não veio do povo, não foi o povo querendo ir embora, não foi os homens querendo, se afastar do Senhor agora, mas foi o Senhor dizendo, vamos alimentar esse povo. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a minha justiça, diz o Senhor, e as outras coisas eu faço por você, Brunão, para que você não pereça, não desfaleça no meio do teu caminho. Para que você, Rosângela, não desista no meio do caminho. Ou seja, a caminhada cristã, Ele não prometeu em momento algum que seria fácil. Mas Ele disse, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eita, esse é o nosso Deus. Você pode dizer amém por isso? Então vamos aplaudir a Ele, que Ele é digno. Toda honra,
Evangelho. E esse é o Evangelho que o verdadeiro cristão caminha, conhece, experimenta. Quando ele não está entrando e à procura de Jesus por alguma coisa. Quando a sua necessidade física, emocional, afetiva, ela torna-se secundária. Quando Jesus toma o lugar que tem que tomar. Jesus abençoou de novo pães e peixes. Eu já não sei agora antes, se eles colocaram os pães e peixes no cesto, se eles falaram assim, agora não vai dar mais, porque eu acho que eles, quando ouviram que os pães e peixes foram colocados no cesto, eles falaram assim, nós lembramos do que ele fez. Nós sabemos que vai dar para todo mundo. A cada dia que passa, a gente vai aprendendo mais com o Senhor. A cada dia que passa, a gente não vai se surpreendendo com algumas coisas, porque Deus vai fazendo, Elson, na minha vida, na sua vida. E vai assim, todos os dias. Todos os dias. Qual é a sua carência hoje? Por que você está confiando em homem, irmão? Qual é a sua necessidade hoje? Por que você está murmurando e chorando? Como se fosse, sabe, nessa síndrome de vitimização. Eu sou a vítima. Tadinho de mim. Tudo acontece, na família do vizinho não acontece nada. Deus manda um pouquinho para eles. Né? Porque acontece com o casamento do fulano de tal uma maravilha e o meu é assim. Por que você está assim? Está procurando respaldo em quem? Vai pegar o cesto. Olha para quem está do seu lado e diz assim, vai pegar o cesto, irmão, e vai ser participante da glória de Deus. Amém? Viu, Israel? Vamos pegar o cesto e relembrar do que o Senhor fez. Vamos pegar o cesto e lembrar do que um dia Deus fez através de nós e por nós. Vamos pegar o cesto e parar de sermos mal educados com o Senhor, mal agradecidos com o Senhor, rebeldes, infantilizados. Tomar o cesto na mão e dizer, Senhor, eu estou aqui para ser tratado mesmo. A vergonha não é a gente duvidar do Senhor, a vergonha é a gente desistir. Deixa eu melhorar o que eu falei. A vergonha não é a gente não compreender na intimidade que Deus pode fazer. A vergonha é desistir de caminhar. Porque se eu estou caminhando, Deus está pronto para me ensinar, Alan, todos os dias, como que Ele quer, qual é a vontade dEle. Ele não falou para esses discípulos, olha só, essa é a segunda vez que vocês fizeram isso, vai que vocês não esperaram, eu não vou aturar a terceira. Por isso que ele botou 3. Entendeu? Essa é a segunda vez que vocês fizeram isso. Por favor, saiam esses próximos 12 candidatos. Não fez isso. Sabe por quê? Porque o amor, ele encobre uma multidão de erros. Ele encobre. O amor de Deus é sobre as nossas vidas. Por isso que a misericórdia dele se renova, maninho, sobre a sua vida todos os dias, todas as manhãs. É por mérito? Não. É porque ele nos ama. Aí o terceiro texto está no capítulo 16, um pouquinho mais à frente. Versículo 5, ele diz assim: indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram de levar o que, gente? Ô, gente, vocês não estão acompanhando? Vamos de novo, versículo 5. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram de levar o que? Esqueceram do pão. E disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos o pão. Entendeu? Estavam assim. É porque a gente não trouxe o pão. E começaram a discutir entre eles.
No versículo 7 ele fala assim: e eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos o pão. Percebendo Jesus a discussão, lhes perguntou: o que ele falou? Homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Está vendo a terceira vez aí? Por que vocês estão discutindo com não ter pão? Fico imaginando que eles entraram no barco. Ô, gente, eu imagino, eu viajo, gente. Eles entraram no barco, tudo certo. Fico imaginando fora do barco e diz assim: ó, esqueça tudo menos o pão. Não esquece o pão, porque entraram no barco, tal, Pedro deve ter pego o pão. E ele falou assim: não, João deve ter pego o pão. O outro pegou o pão, tal. Entraram no barco. Quando chegou lá, Jesus falou assim: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Olha, outro nível. Está falando sobre outro nível. Está falando sobre, né? Está falando sobre a mensagem, está falando sobre as palavras, sobre esse governo, está falando sobre essa situação toda. Daqui a pouco começou um bochicho entre eles. Mano, tu pegou o pão? Bom, peguei não. Mano, o pão ficou lá em cima da mesa. Tu pegou? Daqui a pouco eles já sabiam que tinham esquecido o quê? O pão. Já começaram a pensar: vai dar ruim esse negócio. Jesus olha para eles e fala assim: não acredito. Não acredito que vocês estão falando a mesma coisa. Não acredito que é por causa do pão. Irmãos, pensa comigo se não é isso. Porque a gente lê a Bíblia assim, letra. Agora pega nessa letra, joga sentimentos, emoções, coloca o ser humano. E você vai ver se não aconteceu isso. Pegou o pão, cara, esqueci o pão. Não trouxemos, cara, como é que você não trouxe o pão? Jesus falou assim: não acredito, é sobre pão que vocês estão falando ainda? E aí ele faz uma pergunta, presta atenção aqui, ele faz uma pergunta que é pra gente, e é doída essa pergunta, porque ele faz uma pergunta assim para eles, versículo 9. O que ele fala? Ainda não compreenderam? Ainda não compreenderam? O que é isso, gente? Jesus ia falar de um outro nível, de uma outra situação. Eles estão discutindo sobre o pão. Jesus já tinha ensinado sobre esse reino espiritual, sobre essa condição de nós entendermos como homens e mulheres que a nossa solução não está dentro de algo prático e físico, mas algo do sobrenatural de Deus. Eles entram no barco, esqueceu o pão, fica tranquilo porque Jesus vai fazer alguma coisa. Tu lembra do que ele fez nas outras duas vezes? Já aprendemos, fica tranquilo. Não tem pão, Jesus vai fazer alguma coisa. Essa era a resposta. Mas de novo eles foram traídos pela urgência da situação. O que eu quero dizer com isso? Que talvez hoje você esteja aqui sentado ouvindo essa mesma mensagem que eu estava lendo. E quando eu li essa mensagem, me vem essa sensação, essa impressão de olhar essas três passagens que eles perguntam sobre o pão, que eles não conseguem enxergar o pão, que eles estão presos a esse lado físico. Nós estamos ouvindo essa mensagem do Senhor dizer: Andréia, a tua situação é espiritual. Enquanto nós colocarmos nossos olhos aparecidos naquilo que é físico, nós vamos perder o rumo. E aí o Senhor olha para mim, para você, Danielzinho, e diz assim: você não entendeu ainda, filho, que é espiritual? Você não entendeu que você tem que orar? Você não entendeu, Alexandre, que você tem que orar? Você não entendeu que não é simplesmente pegar pelo cangote e fazer na tua força, do teu jeito, da tua vontade, como você tem que fazer? Jesus está dizendo de novo: ei, homens de pequena fé, acorda para a realidade. Porque eu estou falando sobre vocês, sobre algo de reino, sobre algo espiritual. E vocês teimam em viver nesse campo físico. Irmão, ou nós somos espirituais ou não. Cezão, ou nós somos ou não somos. Ou nós vamos entender que a nossa vida vai se desenrolar para um lado espiritual, ou a gente vai dar murro em ponta de faca até Jesus voltar, irmão, ou então você morrer. Ou nós vamos ser massacrados, machucados por esse dia, porque não queremos segurar o cesto do trabalho espiritual, daquilo que é espiritual. Há alguns que vão receber, há outros que vão ser usados.
que vão ser instrumentos. Há alguns que não vão conseguir perceber o que aconteceu. Eu fico imaginando que os últimos homens e mulheres que estavam lá atrás, que foram 5.000 a primeira multiplicação, sem contar mulheres e crianças, então historiadores, teólogos dizem que no mínimo ali você tinha ali 12, 13 mil pessoas. Eu fico imaginando aquele lá do 10 mil para lá que não viram, não conseguiram nem sequer enxergar Jesus pelo binóculo, Jesus abençoando o pão. Eu fico imaginando não ter entendido do que aconteceu realmente. A galerinha que estava ali na primeira fila viu que só tinha 2 pães, 5 pães e 2 peixes. Fico imaginando aquele lá do fundão, lá no finalzão, sabe qual é que pegou a passagem atrasada e chegou por último? Que não viu essa multiplicação sendo levantada, Jesus abençoando o pão, não viu. E que simplesmente às vezes achou que chegou lá atrás um cesto que já estava cheio de pão, mas que foram alimentados. Só que quem estava carregando o cesto sabe que no máximo que entrou ali foram 5 pães e 2 peixes. Que talvez pensasse que somente para aquele primeiro grupinho, aquela primeira fileirinha estaria alimentado. Então vem a primeira fileira, vem a segunda fileira, vem o terceiro grupo, vem o quarto grupo, e ele fala assim: não acaba mais, não acaba mais, não acabou agora, não acaba mais. É o profeta que aproxima-se da mulher e diz: faça um bolo para mim dessa farinha que está aí, e Deus vai abençoar a sua vida. Senhor, meu Senhor, se tu souber como é que está esse negócio, eu só tenho farinha agora para fazer um bolo para mim e para meu filho, depois nós vamos morrer. Onde é que estão os olhos dela ainda? Aqui na terra. Acabou a provisão, nós não temos mais de onde tirar a provisão, nós vamos comer esse último ponto aqui, esse pão aqui, acabou pra gente. A nossa vida está assim, está ruim, está difícil. O profeta olha para ela e diz assim: pode fazer. Faça, porque não vai faltar na tua botija jamais. Faça, porque Deus vai multiplicar. Se entregue, porque Deus vai multiplicar, amém? Essa é a mensagem para a gente. Se entregue, doe-se, porque Deus vai multiplicar sobre a sua vida o seu cuidado. Entenda que nada do que é teu, ou seja, tudo que você pensa que é seu, não é seu, é dele. Consagre a ele, entregue a ele, devolva a ele. Os seus filhos, você fala meu filho, é filho dele primeiro, é criação dele primeiro. Meu marido, se não for dele primeiro, não é teu. O meu filho, se não for dele primeiro, não é seu. Quem coloca a família no trilho é Deus. Quem ensina filho é Deus. Quem ensina a gente, a nós sermos pais, é o Senhor. Ele me ensina. Não é em cima do que nós vivemos, do que nós passamos, das nossas experiências. Eu aprendi uma experiência muito ruim ao longo dos anos. Eu tive um pai, mas não tive pai. Eu tive um pai que desde pequenininho, desde novinho, bem pequeno mesmo, quando eu acordava ele já estava no trabalho, e quando ele chegava no trabalho eu já estava dormindo. Não tive nenhuma relação de pai e filho, nenhum contato de pai e filho. Eu lembro que quando eu criança eu ficava contando chegar o domingo para poder ter meu pai em casa, que era o único dia. Eu queria ir na feira com ele, acredita? Eu queria ir na feira com ele. Eu queria. Aí depois de um tempo meu pai arrumou amizades na rua e foi pro botequim. E aí nem domingo mais, porque o domingo que ele chegava, ele estava no botequim, não estava mais em casa. Eu cresci uma criança meio revoltada, um adolescente meio carrancudo, meio brabo. Vou parar no mundo das drogas. Eu só não fui traficante porque um policial não me pegou mesmo, porque senão a quantidade de cocaína que eu andava no carro era grande, não podia nem dizer que era para consumo próprio. Eu não vendia, eu não era traficante porque eu não vendia o pó, mas eu compartilhava com os amigos, né? Aqueles amigos entre aspas. Eu compartilhava, então eu comprava e chegava na festa, eu era
eu era o provedor de todo mundo, porque eu queria ser aceito, eu queria ser, sabe, o cara, eu queria ser o amigo de todo mundo, o da hora. Como é que é o nome? O popular. Eu queria ser esse cara. Essa fase de adolescência vem e você não tem uma conversa. Você não tem uma conversa de pai, você não tem um pai que senta perto de você, você não tem... E resumindo, eu era revoltado com meu pai, tinha ódio do meu pai. Mas se você parar para olhar essa relação de pai, é interessante, porque o ódio estava aqui, escondido. Se você fosse na casa da minha mãe, ele estivesse lá, a gente estaria falando, conversando de alguma forma. Nossa conversa era sempre conversas bobas, sobre time, sobre qualquer coisa sem sentido, sem profundidade alguma, porque nós nunca fomos amigos. E isso, irmão, depois de conhecer Jesus muitos anos, preso nisso. O Senhor me leva para dentro de um consultório terapêutico, e dentro do consultório psicológico, de uma terapia, Deus usa uma pessoa para começar a fazer que eu estava preso nisso, que eu estava agarrado nisso. Irmão, pra você ter uma ideia, já viu aqueles filmes de sessão da tarde, bobo, xoxo, que pai que brigou com o filho e que no final o pai se resolve com o filho e tudo termina em felicidade? Já viu? Nossa, eu só não podia chorar porque senão o nego acabava comigo lá em casa. Mas por dentro eu estava chorando, tipo assim, eu queria isso. Irmãos, por anos eu tentei me libertar disso, você não tem noção. Por anos eu tentei criar coragem para ir até o meu pai e poder falar para ele: cara, como eu te esperei. Como eu esperei que você fosse o meu amigo. Irmãos, eu estou falando de adulto, casado já. Eu saí certa vez com o pai desse camarada aí, o Anderson e o Leonardo, para pescar. Tu lembra disso, cara? Saímos eu, ele e o pai dele. E eu vi a forma como eles interagiam. Tem noção antes como é que eu fiquei com raiva de vocês aquele dia? Porque eu não sabia identificar por que eu estava com aquilo. Mas depois, lógico, que a gente vai entendendo. Eu saí com o Irã, Igor e Yuri para acampar. Foi o pior acampamento da minha vida, porque os filhos se davam bem com o pai. E eu falava: por que eu não posso ter isso? Por que eu não podia ter isso? Por que eu não pude ter isso? Sabe quando é que isso começou a mudar? Quando eu comecei a falar assim: Deus, eu não quero mais isso para mim, eu não quero mais lutar contra isso, eu não quero mais que seja na minha força, eu não quero mais. Eu quero liberar perdão para aquele homem porque não fez de mal. Ele era desse jeito. Ele não recebeu nada disso do pai dele. Como é que ele poderia passar o que não recebeu? E há menos de um ano atrás eu consegui. Antigamente escrevia carta, né? Hoje a gente manda mensagem de texto. Eu consegui escrever uma mensagem de texto, eu não sei nem se ele conseguiu ler tudo, explicando para ele e liberando perdão para ele, que na verdade eu estava liberando perdão para mim. Irmão, isso só aconteceu por causa que Deus estava nesse meio. Hoje eu consigo ver filme da sessão da tarde sem chorar. Se quiser chamar para sair com seu pai, eu saio sem raiva de você antes. Porque Jesus transforma o nosso meio. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso, gente? E a gente olhar a multiplicação de peixes e pães várias vezes na nossa vida. Mas tem um dia que essa mensagem entra no nosso coração e a gente é liberto. Porque Ele quer fazer isso. Ele quer fazer isso. Amém. Que você possa encontrar-se com o seu Senhor, na sua interioridade, na sua subjetividade, nos seus valores. Porque Ele quer fazer o melhor para você, Aninha. Alção, também. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor.
Nós agradecemos a Ti por essa palavra. Simples, Deus, mas acredito palavra do Senhor, que venha do Teu trono para colocar a gente contra a parede dentro das nossas decisões particulares. Nos ajude a sermos uma igreja, Senhor, como eu sempre digo, de verdade e da verdade. A igreja que em primeiro lugar tem a relação com o Senhor, que consiga ter relação contigo. A igreja que honre o Teu nome. Sermos cristãos. Sermos cristãos. Não importa quantas vezes tenhamos que ouvir novamente e lembrar dos cestos que foram cheios, independente da nossa vontade. Não importa quantas vezes nós tenhamos que ouvir homens de pequena fé, que o Senhor não perca a paciência e nos ensine cada dia, cada momento. Para a honra e glória do Teu nome, abençoa-nos. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Eu não falei, eu esqueci disso. Eu tinha uma dificuldade gigantesca de relacionamento com Deus. Gigantesca. Porque Deus é a figura o quê? Paterna. E eu achava sempre que se meu pai... E detalhe, meu pai não me abandonou. Eu sempre tive tudo direitinho. Ele trabalhava muito. E eu achava que da mesma forma que meu pai me abandonou, que Deus um dia me abandonaria e iria me trair. Deus não trai, irmãos, e não abandona. Amém? Se você é pai, aproxime-se do seu filho. Ame, abrace, converse. Nós tivemos essa relação, né, Lorena? Agora nós conversamos. Tem coisa até que eu não quero conversar. Pai, tem um menino. Não, isso não. Isso eu não quero ouvir. Mas hoje nós somos mais amigos do que antes, né, filha? Chora não, filha. Se você é mãe, seja amiga da sua filha. A resposta não é repressão, a resposta é acolhimento, é permissão, é amor. É ensinar para ela que carregar cesto é a melhor coisa que existe na vida. É ensinar para ela que você, como mulher de Deus, ela vai seguir os seus passos e vai se dar bem. Amém? Que bom. Se hoje for seu dia, pode parar, Cláudio. Se hoje for seu dia de trazer o seu dízimo à casa do Senhor, eu quero abençoar a sua vida. Separe o seu envelope, oferta.